dizer que eu sou salvo pela graça me exime ou me exclui da necessidade de obediência é uma heresia, é um equívoco, e esse ensino tem levado muitas pessoas e vai levar muitas pessoas para o inferno. Essa que é a realidade. Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus. No vídeo de hoje eu venho trazer um vídeo que eu prometi no último vídeo que eu gravei nesse canal, onde eu falei sobre o legalismo. E eu disse que nós temos dois extremos dentro deste assunto a respeito da salvação. O legalismo, que é um extremo, e nós temos a hipergraça ou a libertinagem, pessoas que transformam a graça de Deus em libertinagem. Então nós temos dois extremos. Eu falei sobre um extremo, que é o legalismo, que por definição, o legalismo nada mais é do que aquelas pessoas que confiam em obras para serem salvas, que rejeitam o sacrifício de Cristo, consciente ou inconsciente. E eu dei como exemplo que essas pessoas, elas confiam que são aceitas por Deus porque fazem boas coisas, porque oram, porque jejuam, porque vão à igreja. Então elas confiam que são aceitas por Deus porque praticam essas coisas. E eu disse no vídeo anterior que não é errado praticar essas coisas. O grande erro está em aonde você está colocando a sua confiança. Então, basicamente, eu falei sobre isso nesse vídeo sobre o legalismo. E eu disse que eu ia falar sobre a libertinagem, que é uma outra vertente. Não é bem uma outra vertente, é um outro extremo que nós temos dentro da compreensão a respeito da salvação. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre a libertinagem e vou explicar para vocês, né? Eu estou colocando essa nomenclatura libertinagem, mas tem pessoas que preferem chamar de hipergraça, né? Ou a graça barata. Vai depender da nomenclatura que muitos pastores, muitas pessoas que pregam sobre esse assunto querem dar. Eu vou falar sobre libertinagem, vou colocar essa nomenclatura como libertinagem. Antes de nós entrarmos nesse assunto, se você não é inscrito nesse canal, quero convidar você a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, a compartilhar com alguém, a deixar aqui nos comentários se você entendeu o que eu ensinei, o que eu falei, essa verdade que eu passei para você. Deixa aqui nos comentários para eu saber se eu estou te ajudando com esse conteúdo, amém? Quero começar lendo aqui com vocês Judas, capítulo 1, verso 4. O livro de Judas só tem um capítulo mesmo, então abre lá e pega o verso 4 que nós vamos ler a partir dele. Acho que só o verso 4 a gente já vai conseguir ter uma base para mim começar a discorrer sobre esse assunto. Judas 1,4 diz assim, ó, pois certos indivíduos se infiltraram dissimuladamente, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Eu acredito que ele já estava descrevendo algo que já estava acontecendo naquela época. Esse assunto que eu vou tratar com vocês não é algo novo que está acontecendo no nosso tempo, mas é uma coisa que já vinha acontecendo na época já dos apóstolos. E Paulo teve que escrever sobre isso, contra isso, né? Romanos capítulo 6, Judas teve que escrever sobre isso, né? Então a gente já tem aí escritos bíblicos que já combatiam essa heresia, porque a libertinagem, transformar a graça de Deus em libertinagem é uma heresia, e eu vou explicar o que vem a ser isso, transformar a graça de Deus em libertinagem. Mas para que você consiga entender, eu preciso primeiro voltar do início, para que você possa compreender aonde que entra essa distorção dentro da graça de Deus com relação à salvação, porque nós somos salvos pela graça, tá? Então vamos aqui voltar do início. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 8, se não me falha a memória, diz assim, ó, que porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia apresenta que a salvação ela nos é outorgada pela graça e não pela fé. Tem muitas pessoas que pregam dizendo que nós somos salvos pela fé. Não. A fé ela é um instrumento que você acessa a salvação. Qualquer pessoa que quiser ser salva, ela precisa ter fé. Sim, o que traz a salvação até você é a fé. A fé ela funciona como um instrumento. É como se fosse o braço que se estende para receber a salvação. Mas vamos colocar assim, o que nos dá a salvação é a graça. Qual é a definição de graça? Graça é o favor imerecido. É o ato de Deus prover salvação para os homens, para os pecadores que somos nós, que nós não merecemos essa salvação. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e sua graça, ele provê essa salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo, enviando a cruz do Calvário. Ele derrama o seu sangue, ele morre aquela morte na cruz do Calvário, uma morte substitutiva. E agora todas as pessoas que depositam fé em Cristo Jesus,
recebem a salvação. Por isso que a salvação ela é pela graça, ou seja, não é algo que você precisa pagar para receber. Como eu citei, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé, ela é o meio, é um dos meios da graça. É o braço que se estende para receber a salvação, a fé. Mas a salvação, ela é de graça, ela é pela graça, é um ato misericordioso de Deus em favor dos homens, para que eles possam ter a salvação e não serem condenados eternamente. Então, dito isso, a salvação, ela não precisa de obras. Você não precisa praticar alguma obra para que você possa alcançar a salvação. Simplesmente você precisa somente crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e crer na mensagem do Evangelho e você é salvo. É simples. Agora, onde que entra a libertinagem aqui? A libertinagem ou a distorção da graça, ela entra quando as pessoas ou os falsos mestres pegam essa verdade que a salvação é pela graça, sem as obras, e pregam isso, né, nas igrejas e excluem a necessidade de se praticar boas obras e de se andar em santidade. Porque qual que é o grande ponto da hipergraça, da graça barata ou da libertinagem, que são pessoas que transformam a graça de Deus em libertinagem? É que eles pegam a verdade de que a salvação é pela graça sem as obras e pregam somente isso. E eles pregam uma espécie de licença para que as pessoas vivam na prática do pecado. Porque na cabeça deles funciona assim, ó. Já que eu sou salvo pela graça, sem as obras, então não importa o que eu faça. Porque o que me leva à salvação não é o que eu faço, mas sim o que Cristo fez na cruz do Calvário. Então eu não preciso abandonar, né, certas práticas, eu só preciso crer no Evangelho de Jesus, crer na mensagem da salvação e eu serei salvo. Basicamente essa é a definição de libertinagem. E isso é uma heresia, porque isso suplanta, vamos supor assim, quebra aquilo que a graça faz na vida das pessoas. E eu vou explicar aqui duas coisas que a graça faz na vida das pessoas. Mas primeiro eu vou aqui apresentar duas características da libertinagem. Primeiro, a falsa graça ou a libertinagem, ela rejeita o senhorio de Cristo na nossa vida. Certo? É o que Judas fala. Nega o nosso único e soberano Senhor. Por que a falsa graça faz isso? Porque a pessoa que não se sujeita à graça como ela é, ela anda em desobediência. Porque nós temos na palavra de Deus vários ensinos que o Senhor nos dá a andarmos em santidade, a renunciarmos. Então as pessoas só vão se submeter a isso se enxergarem Cristo como seu Senhor. Certo? O que a libertinagem faz? Ela quebra esse senhorio. Ela faz com que a pessoa ache que ela só precisa crer, só precisa depositar sua fé em Jesus e ela pode viver do jeito que ela quiser. Ela quebra o senhorio de Cristo sobre a pessoa. A falsa graça, ela também ignora a necessidade de se andar em santidade. Em 2 Pedro capítulo 2, do verso 1 ao 2, tem uma frase que Pedro escreve o seguinte: por causa dos quais o caminho da verdade será difamado. Esses falsos mestres, ou as pessoas que pregam sobre isso, elas vêm com um discurso dizendo que você não precisa renunciar aos seus pecados. Eles não pregam isso abertamente, claro. Mas o ensino que eles trazem, eles dão a entender que se precisa viver assim, não andar em santidade. Porque eles enfatizam tanto a salvação pela fé, eles enfatizam tanto a salvação sem as obras, que parece que você não precisa fazer nada. Você só precisa crer e você não precisa se arrepender dos seus pecados, você não precisa abandonar suas práticas erradas para andar no Evangelho de Jesus Cristo. A falsa graça, ela faz isso. Ela suplanta a necessidade de se andar em santidade e ignora completamente outros textos da palavra de Deus que nos ordenam andarmos em santidade. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, Hebreus capítulo 12, verso 14, Colossenses capítulo 3, verso 5, entre outras passagens que nós vemos a Bíblia nos ordenando andarmos em santidade e em pureza. Agora, eu quero explicar uma coisa para vocês. A graça de Deus, ela não somente remove a condenação, ela não somente remove, vamos dizer assim, a culpa dos teus pecados, porque a graça ela faz isso. Como ela é um favor imerecido, a salvação vem por meio da graça, mediante a fé, ela opera sobre o pecador sem a necessidade de que ele faça alguma coisa para receber essa salvação.
é graça. Então a graça, ela remove a condenação. Mas a Bíblia também diz que a graça de Deus, ela nos capacita a andar em santidade. A graça de Deus, vamos colocar aqui, ela faz duas coisas na nossa vida. Ela nos remove a condenação e ela nos capacita a andar em santidade. São duas coisas que operam na vida de qualquer pessoa que recebeu a salvação. Ela encontra misericórdia sobre os seus pecados, ou seja, é removida a condenação de sobre ela, mas também ela recebe força para vencer os seus pecados. Tito capítulo 2, do verso 11 e 12, diz assim, ó: a graça de Deus se manifestou salvadora, porque ela nos ensina, ou ela nos educa a renunciar toda a impiedade e pecaminosidade. A graça de Deus, ela nos capacita, ela nos instrui, ela nos, vamos dizer assim, faz avançar para uma vida de santidade. E essa verdade, ela não é enfatizada na vida daqueles ou na pregação daqueles que pregam a respeito da libertinagem, que é uma graça fajuta, que é uma falsa graça. Eles enfatizam tanto a fé, enfatizam tanto a não necessidade de obras para a salvação, e eles ignoram que a graça também nos capacita à obediência, nos capacita a viver uma vida santa, nos capacita a viver de maneira reta diante de Deus. Então, em suma, para mim trazer um resumo bem prático, a falsa graça ou a libertinagem, ela faz com que as pessoas vivam o evangelho sem compromisso, vivam o evangelho sem santidade, e elas se apoiam completamente na fé. Só que Tiago, sabendo disso, ele nos escreve na sua carta. Ele vai dizer que a fé sem obras é morta. O que vem a ser isso? Vamos voltar. A salvação, ela nos é dada pela graça mediante a fé. Eu preciso ter fé para ser salvo, certo? Se eu tiver fé e depositar em Cristo, eu sou salvo. Beleza. Só que Tiago diz que a verdadeira fé, ela vai produzir boas obras. Por isso que ele diz, a fé sem obras, ela é morta. Então, a verdadeira fé, ela vai produzir boas obras. Que boas obras são essas? Efésios capítulo 2, verso 8 em diante, Paulo escreve: porque pela graça sois salvos por meio da fé. 9. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então a graça de Deus, ela tem uma finalidade em nossa vida: nos capacitar a obedecer, a andar em santidade diante de Deus, certo? Então a graça de Deus, ela vai gerar isso, ela vai gerar boas obras. Eu vou conseguir obedecer a palavra de Deus. Então a graça de Deus, ela não exclui a necessidade de obediência, ela não exclui a necessidade de santidade, ela não exclui a responsabilidade de você guardar os mandamentos, porque no Novo Testamento existem mandamentos a serem guardados. Existem coisas que você precisa praticar. Jesus, em Mateus capítulo 5, descreve ali até o 7 toda a lei do Novo Testamento. Tudo que você precisa fazer está ali. Jesus, ele descrevendo, trazendo já, passando filtro no Novo Testamento, no que está em vigor no nosso tempo. Cristo, ele é o mediador de uma nova aliança e ele estabeleceu a lei que está em vigor. Hebreus capítulo 7, verso 12 diz que, havendo mudança de sacerdote, faz-se necessário mudança na lei. Ou seja, antigamente, no Antigo Testamento, os sacerdotes eram aqueles que eram levantados da linhagem de Arão. Agora, no Novo Testamento, nós temos um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote é Cristo Jesus. Ele, sendo esse sumo sacerdote, ele estabeleceu as leis. Essas leis estão onde? Mateus capítulo 5. Leia Mateus capítulo 5 em diante, você vai ver toda a lei pela qual Jesus Cristo estabeleceu. Então, no Novo Testamento existe lei para ser obedecida, certo? O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 9, ele vai dizer bem assim: não estando eu sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Então existe uma lei para ser praticada, para ser obedecida. Então dizer que eu sou salvo pela graça me exime ou me exclui da necessidade de obediência é uma heresia, é um equívoco, e esse ensino tem levado muitas pessoas e vai levar muitas pessoas para o inferno. Essa que é a realidade. Por exemplo, nós temos aqui na nossa nação brasileira uma pessoa que compreende, ela é famosa, eu já fiz vídeo sobre ela aqui nesse canal, que ela entende que a salvação ela é pela fé e só pela fé.
E ela não entende que é necessário santidade, que é necessário renúncia, que é necessário abrir mão do pecado e viver uma vida reta. Ela não entende isso. Quem é essa pessoa? Andresa Urach. Eu já fiz vídeo sobre ela, porque ela tem uma compreensão muito equivocada sobre a salvação. Ela sempre diz que ela é uma pecadora e que ela acredita que ela vai ser salva pela fé em Jesus Cristo, independente do que ela faça, porque a salvação é pela graça, sem as obras. Ela entende desse jeito. E ensinaram para ela errado. Essa é uma das pessoas famosas que eu estou citando aqui para vocês, que pensa que a graça de Deus, que a salvação de Deus funciona desse jeito. Ela não funciona assim. Sem santificação, ninguém vai conseguir entrar na eternidade. Sem santificação, ninguém entrará nos céus. Porque é necessário a santidade. A graça remove a condenação, mas ela te capacita a andar em obediência. Ela te capacita a andar em santidade, como eu já falei, certo? E nós temos por aí muitos outros pregadores famosos que enfatizam tanto a graça de Deus e a salvação pela fé e excluem a necessidade de se andar em santidade, que exclui a necessidade de obediência. O David Leonardo, que é um pregador famoso, eu não vou dizer que ele é um pregador da hipergraça, mas ele meio que nos seus ensinos ele dá a entender isso, né? Que eu ainda não vi ele em uma pregação dele falando sobre a necessidade de arrependimento. Se alguém já viu isso, me mande aqui, bote aqui o link desse vídeo dele aqui nesse vídeo que eu quero verificar, porque a pregação dele ela pende muito para uma hipergraça. Ela pende muito por uma necessidade de não se guardar a lei, de não se guardar os mandamentos de Cristo. Entendeu? Então a hipergraça ela é perigosa assim como o legalismo. Só que a hipergraça, vamos colocar assim, ela é um extremo muito mais pesado, porque ela tira completamente a necessidade de o cristão orar, ler Bíblia, jejuar e buscar a presença de Deus, porque ele entende que ele é salvo pela graça, mediante a fé, e ele não precisa fazer mais nada. Então ele morre muito mais rápido, a sua fé morre muito mais rápida do que o legalismo. O legalismo ainda te impõe regras, te manda jejuar, te manda orar, te manda ler, né? Claro que aquilo ali não vai te garantir salvação, mas ainda ele te manda fazer alguma coisa. A hipergraça ou a libertinagem, ela não faz isso. Ela suplanta. Eu não estou dizendo que a hipergraça ou as pessoas que vivem nesse ramo dessa teologia não orem. Eles podem até orar, mas eles não veem tanta necessidade que eles precisam fazer isso. Porque eles acreditam que Jesus Cristo já fez tudo e eles não precisam fazer nada. Aí eles não crescem em santidade, eles não progridem, eles não avançam, eles não jejuam, porque sempre na cabeça deles eles acham: eu já sou salvo, eu não preciso fazer mais nada, porque eu já recebi a salvação em Cristo Jesus, e a salvação é pela fé, e tá tudo certo, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Está caminhando para o inferno. Pessoas que pensam desse jeito, inevitavelmente e infelizmente estão caminhando para o inferno. Eu acredito que esse vídeo possa ter te esclarecido, possa ter te aberto a mente para compreender isso. Nós vivemos no evangelho que exige de nós santidade. Nós vivemos dentro de um evangelho que, se é necessário renunciar, que é necessário viver uma vida plena diante de Deus. E eu finalizo esse vídeo com o texto que Jesus disse em Mateus capítulo 16, verso 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perdê-la por amor de mim, esse a achará. Eu espero ter abençoado a tua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo, deixa a sua opinião, quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo pra gente, né, ter uma interação, ter um diálogo aqui muito bom a respeito desse assunto, que eu acredito que é um assunto muito importante para a igreja. A gente precisa compreender isso aqui para a gente não ser enganado nesses últimos dias, né, através dessas heresias que estão aí se proliferando no meio evangélico e dentro das igrejas. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.